Bom dia aí para os nossos ouvintes do podcast Além da Visão. Nós estamos aqui gravando mais um podcast para vocês, trazendo conteúdos que vão muito além da visão, muito além da oftalmologia. E hoje, quem que nós temos aqui como nossas convidadas? Duas pessoas muito especiais. Doutora Letícia, oftalmologista do nosso grupo, ela atende CBCO e Toton Saúde, é a nossa querida médica oncologista, então ela vai trazer várias histórias aqui pra gente, mas não vou dar muito spoiler, deixa correr esse assunto. E trouxemos também hoje a Valentina. Valentina é a nossa head de relacionamento e negócios do grupo CBCO, Toton, HOP, enfim. Valentina, por que ela está aqui? Porque ela é terapeuta holística também. Então, não só ela trabalha com a parte de relacionamento e negócios, trabalha inclusive na minha equipe, que eu tenho muito orgulho, mas também ela é terapeuta holística. Há quantos anos, Valentina? Desde 2009. Desde 2009. Então, gente, muito, muito, muito obrigada por vocês terem aceitado esse convite. Obrigada por esse bate-papo aqui nessa manhã de sábado. E vamos deixar correr. Vamos. Combinado? 3 mulheres para falar sobre qual assunto? Outubro Rosa. Esse vai ser o nosso assunto principal. Então, acho que não teriam pessoas melhores do que vocês duas. Eu vou me incluir também nessa, nós 3, para a gente bater um papo sobre o feminino, sobre a mulher, sobre o cuidado, sobre essa campanha do Outubro Rosa, que é de suma importância. Então, doutora Letícia, nossa oftalmologista, oncologista, maravilhosa, de uma luz incrível, de um sorriso, assim, cativante, né? A pessoa que passa por você, não tem como, é impossível não se encantar. Já começo por aí, que é impossível não se encantar. E eu vou contar um segredo para vocês, antes delas começarem a falar. Tô tagarela agora. Cruzei com a doutora Letícia, foi ontem ou anteontem? Anteontem. Doutora Letícia tinha sido convidada hoje para participar do nosso podcast, mas porque ela é oncologista também, certo, doutora? Certo, exatamente. O convite foi esse e eu agradeço muito, é uma honra estar aqui. É um projeto novo para todo mundo e novos desafios, com isso acaba deixando a gente querendo galgar as escadas. E aí fui convidada por ser oncologista, mas na minha cabeça eu já pensei, nossa, é pelo Outubro Rosa. E encontrei a Marcela, Marcela, não sei o quê, a gente vai falar sobre Outubro Rosa, você sabe que eu tive câncer de mama? A Marcela ficou branca na hora. Falei, não acredito, me arrepiei dos pés à cabeça. É um universo muito alinhado aqui para que a gente consiga bater esse papo, né, doutora? Pois é, o que eu achei mais interessante aquela hora é que eu parei para pensar quanto tempo eu tinha tido a doença. E isso, quando a gente está doente, a gente não imagina que vai chegar esse dia que você não sabe. Nossa, eu tenho 8 anos e tantos minutos, como se diz, dias que eu não que eu adoeci, 10 anos, a gente pensa, não, porque você está no furacão. E então você acha que sempre vai ser a doença. Nossa, tem 2 minutos que eu adoeci, 1 hora, como se diz, um dia, 2 dias. E lá, na hora que eu falei assim, peraí, 2013. Então já... Contou nos dedinhos Foi. E falou... 8 anos, Marcela, ela me contou. Tem 8 anos, ela deu um delayzinho, né? Foi. Ela, 8 anos que eu venci o câncer de mama. E, sinceramente, eu fiquei sem acreditar. Eu falei, não tinha pessoa melhor para estar aqui com a gente hoje, para falar, inclusive, sobre ser paciente. Enfim, temos um longo papo para poder bater aqui e eu acho que vai ser bem legal. Doutora, para começar, antes da gente aprofundar o assunto, eu queria que você falasse um pouquinho, que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre o significado do Outubro Rosa. O que a senhora entende como Outubro Rosa, a importância que ele veio, se a senhora sabe um pouco sobre o surgimento dessa história? Bom, o Outubro Rosa surgiu, assim, eu não sei datas, mas ele surgiu para ser um mês de consciência, né? O que seria isso? Para a gente
abordar o assunto, né, o câncer de mama, que é um câncer mais prevalente entre as mulheres, né? Então, seria uma forma da gente abordar e conseguir que tenha Uma uma conscientização. conscientização, um diagnóstico precoce, que as mulheres entendam o quanto é importante o autoexame. E aqui eu friso, foi o autoexame que me salvou. É mesmo, doutora? Foi. Valentina, foi assim muito interessante, porque eu estava numa aula, assistindo uma aula, e com um grande amigo meu, que enquanto eu estava até lá nos Estados Unidos, ficou na mesma época que eu, então nós somos muito amigos, oftalmologista também, o doutor Tiago, e eu estava numa fase muito magra, e eu apoiei o braço e notei um linfonodo. E eu falei assim, nossa tia, eu estou com linfonodo. Para quem não sabe, linfonodo é como se fosse uma íngua. E ele, o que é isso, Letícia? O lugar era estranho. Era aqui perto da clavícula. Então, aí eu falei, nossa, não é para ter esse linfonodo aqui, me palpei na aula Foi pra mesmo. axila, né? Na própria, lá assistindo, Nossa. comecei a me palpar e foi o primeiro sinal de alerta. E nisso eu fui, palpei mama, nada, pensei, nossa, devo estar com alguma virose, alguma coisa, mas aquela ínguazinha me marcou. E nisso eu fui atrás de fazer os meus exames de check-up, que eu sempre fazia. E, né, fazendo os exames, eu comecei a sentir na mama, e eu sempre achei que era o aro do sutiã, que nós mulheres usamos sutiã, espartilhos, tanta coisa que molda o nosso corpo, né? Eu pensei, nossa, o aro do sutiã deve ter machucado aqui, né? a minha mama. E fui no mastologista, inclusive não tem história de câncer na família, não tem nada, uma colega. Não, Letícia, isso é coisa da sua cabeça. Não tem nada. Eu falei para ela, Roberta, eu quero fazer os exames. Quero fazer todos os exames porque tá diferente e eu achei esse linfonodo, o que está acontecendo? Fui fazer os exames, eu ia para um congresso internacional de oncologia, inclusive, estava com a passagem já para os Estados Unidos, seria lá, e eu iria fazer o exame sexta-feira, a minha passagem era sábado. E me ligaram da clínica de imagem, falaram assim, surgiu uma vaga 9 horas da noite numa segunda-feira. Então eles anteciparam, será que a senhora poderia vir? Aí eu peguei, ainda brinquei com a atendente, claro, eu não estou fazendo nada, só vou assistir novela. E fui, na hora que estou lá na máquina fazendo, era uma ressonância de mama, é um exame bem demorado, detalhado, eu percebi que me seguravam e eu não ia embora dessa máquina. Você já foi percebendo, né? Exatamente, eu lá de bruço e nada. O tempo correndo. Exatamente. Uma certa ansiedade, eu imagino, né? Não é nem o tempo correndo, né, doutora? É a eternidade ali instalada na máquina. Isso é bem interessante, porque foi 9 horas da noite, então tinha tido todo um dia de trabalho. Na verdade, eu dormi. Eu durmo, assim, muito fácil. Tava descansando. Tava um momento de relaxamento. Exato. Porque eu não imaginava que teria. Mas quando eu percebi que começou a demorar, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. E aí, nisso, surge uma colega médica lá, e ela foi até para mim, depois eu tive que tratar em terapia isso, que eu achei que ela foi extremamente rude comigo, como paciente e como colega médica também, que ela falou, olha, eu tenho que fazer um outro exame em você, e me tirou da máquina. E eu falei, o que está acontecendo? E ela não me deu o direito de ser nem paciente, nem médica. Ela falou, faz parte da rotina. Só que eu sabia que não fazia parte. E não quis aprofundar, fez o exame, falou, levanta e vai embora. Foi bem assim.
Isso era segunda à noite. No outro dia, eu acordei cedo já indo atrás. Porque eu sabia que Algo algo está tá... errado. Exatamente, algo está errado. Então, eu fui atrás e nisso eu tive aí os anjos, os privilégios, e foram acontecendo pequenas coisas que foram me guiando até o diagnóstico. Então, de segunda, que foi o exame, até sexta, no sábado eu já estava começando a coleta de óvulos. Então, foi assim, eu tive o diagnóstico em uma semana, fui muito privilegiada, justamente, talvez, por essa colega, que ela foi, na minha opinião, assim, muito insensata, porque não é porque a gente é paciente que a gente não tem o direito da pessoa falar conosco, olha, deu alguma coisa errada no seu exame, eu vou ter que complementar, eu vou ter... Então, assim, o jeito que ela me tratou me despertou de tal maneira que em uma semana eu estava com todo o diagnóstico. Então, eu acho que foram anjos. Hoje eu a vejo Como como... necessária no processo. Exatamente. A história A dos males terapia que vem para ajuda, bem, a né? terapia ajuda, gente. Ressignifica, Exatamente. né? E eu fui, assim, uma das coisas, porque aí vem a parte oncológica, né? Você não é só fazer o diagnóstico. Então, eu fiz o autoexame, percebi que tinha, mas a gente sempre pensa, é o sutiã, Qualquer coisa. qualquer coisa menos o diagnóstico, porque é Quantos anos a pesado. senhora tinha? Tinha 34 anos. Muito nova. Exatamente. Foi um câncer bem atípico. Ele é agressivo, eu já estava com metástases locais. Então, assim, nessa semana eu fui num colega que falou, olha, provavelmente a gente vai ter que fazer uma quimioterapia antes para reduzir e depois operar. E nisso eu comecei a ligar para os amigos, né? E um dos amigos hoje nem está entre nós, é o Pedro. Eu liguei pro Pedrinho e falei, Pedro, tá acontecendo isso e o que você me orienta? Ele falou assim, Let's, vou ligar para o Dr. Eduardo Millen, que foi um anjo mesmo, e eu vou ligar para ele e vamos ver o que ele fala. O Dr. Eduardo hoje está no Rio de Janeiro, ele é chefe do INCA, hoje lá, uma pessoa assim fantástica. E com certeza um anjo na minha vida, fico até emocionada, porque ele mudou todo o meu diagnóstico, todo o meu tratamento. Por que eu falo isso? E isso é uma coisa que eu sempre falo para os pacientes. Gente, a gente tem que pegar a segunda opinião, terceira opinião, quarta opinião. A gente tem que ir atrás. Para se sentir segura. Sentir segura e ter opções de tratamento. Quando eu fui atrás, e aí eu fui para São Paulo, e o Eduardo falou, nossa, não está batendo sua história. Como que você está com um tumor tão avançado? Você tem exames prévios? O que está acontecendo? Nós vamos fazer outros exames e não, é isso mesmo. Infelizmente é isso. Você está mesmo com esse tumor, mas tem essas outras opções. Então o leque se abriu. Então é muito importante mesmo. E pensando, doutora, nas oportunidades que a senhora teve, e sempre aparecem anjos, né? É incrível, porque numa situação dessa... Eu brinco até que não aparece anjo, não. Os anjos já existem. A gente que não percebe que nós estamos o tempo todo rodeados de pessoas queridas e amigas, né? É verdade. E hoje, olhando para o todo, para a sociedade, doutora, para pacientes de baixa renda, que têm um acesso à saúde prejudicado, né? Na sua opinião, essa mulher que recebe esse primeiro diagnóstico, que recebe ou que percebe que tem alguma coisa diferente no seu corpo, o que ela precisa fazer? Ela percebeu.
É uma paciente, né, que ela está ali, ela necessita hoje do SUS, ela necessita da rede pública. O que a gente orienta essa mulher a fazer? A primeira coisa que ela tem que fazer é procurar a porta de entrada para ela, que seja um pronto-socorro, que seja um PSF, né, um programa de família. Ela tem que ir atrás e bater... Relatar. Exatamente, relatar, bater olha, meu corpo é meu corpo, eu me conheço melhor do que ninguém e tem alguma coisa alterada. Ótimo. E pedir para ser encaminhada para um ginecologista ou um mastologista, um médico que poderá examiná-la e pedir os exames. Perfeito. Tá? Insistir, dar continuidade, né, doutora? Exatamente. Acreditar que tem alguma coisa diferente. Eu sempre falo assim para os pacientes, ninguém vem no médico à toa. Nós sempre estamos atrás de alguma coisa para ir no médico, ou é da nossa saúde ou da nossa doença, né? E levando um recado para esse médico da rede pública, doutora, o que a senhora tem de mensagem para ele, que acolhe essa mulher, que acolhe essa mulher que precisa de ajuda, que está entendendo que algo errado acontece no seu corpo, dentro da sua sensibilidade como mulher e médica agora? Qual a mensagem, qual o recado a senhora deixa para esse médico, para essa médica da rede pública que recebe essa mulher numa situação de dúvida, de incerteza? Não despreze a queixa da paciente. Olhe nos olhos dela. Acolha. E não é porque a gente está na rede pública, não é porque a pessoa aparentemente não vai ter chances de ter o melhor tratamento, que a gente não vá atrás do melhor tratamento. Então, solicite os exames que forem necessários e ajude, encaminhe esse paciente para chegar no sistema, lá no hospital terciário, que geralmente é onde a gente trata, né? Tipo, aqui em Goiânia nós temos um de excelência. O meu médico trabalha lá, né? Isso é tão importante ouvir, porque esses pacientes, esses clientes que estão nos ouvindo, né, precisam saber que hoje a rede pública ela está preparada para acolher essa mulher, nessa rede terciária principalmente, e que os nossos protocolos, a rede em nível nacional, eles são muito bem estruturados, né, doutora? Nós temos condições de receber essa mulher e dar um excelente tratamento para ela. Com certeza, e são os mesmos equipamentos que a gente tem. Por exemplo, eu vou falar o nome do hospital aqui no Araújo Jorge, em Goiânia, são os mesmos que nós temos na rede particular. Ótimo. E geralmente ainda são os mesmos profissionais. Exato. Então, assim, você acredita que tem algum problema? Corra atrás. Corra atrás do seu diagnóstico. Lute pela sua vida, pelo seu bem-estar. Exatamente. Olha, inclusive a minha mãezinha, segunda-feira agora, está lá, fazendo quimioterapia lá. Lá no Araújo Jorge. E é de excelência, né, Valentina? Ela está se sentindo muito bem acolhida, finalmente. A mãe da Valentina também está passando, não é de câncer de mama, né, Valentina? Não é de mama, intestino. Mas ela está nessa batalha aí. Tratamento oncológico. Um tratamento oncológico. Né? E quando a gente fala em oncologia, né, já é um baque, né, qualquer que seja. Desde aquele câncer que a gente pensa assim, um câncer de pele, uma pintinha, até os cânceres que a gente sabe que são mais agressivos. Tudo é câncer. Então, E essa notícia é pesada, né, doutora? Exatamente. Ela maltrata. Como desestrutura toda uma família, como desestrutura a pessoa quando... né, recebe essa primeira informação. A senhora lembra um pouquinho? Não tem como esquecer, né? Nossa! Se lembro. Que bom poder contar isso hoje sorrindo, né, doutora? Com os olhinhos aí emocionados. Mas conta pra gente como é, inclusive, para que o médico que estiver nos ouvindo, o paciente que estiver nos ouvindo, entenda um pouquinho dessa realidade, porque é tão interessante a doutora Letícia... ela passou para o outro lado da mesa, né?
A doutora Letícia Lindo saiu isso, do né? papel médico oncologista Sim. para Virou paciente que está num tratamento oncológico. oncológico. Então, conta pra gente um pouquinho, se sentir confortável, claro. Então, quando eu recebi o diagnóstico, né, as pecinhas iam se encaixando, eu já sabia que estava se desenhando para ser mesmo o diagnóstico de um câncer, né, que é um tumor maligno. E eu estava com a minha mãe, e minha mãe é médica, cardiologista, e ela relutou, assim, ao máximo em acreditar. Então, quando o outro colega virou e falou assim, ó, 80% de chance, vamos esperar amanhã sair o resultado, sei o quê. Eu lembro que eu Ai, olhava para minha mãe e ela tremia, e a cadeira dela balançava. E o médico continuou falando, ele não conseguiu ver na hora que minha mãe estava passando mal, que ele olhava para mim, a preocupação acaba sendo o paciente. E a minha preocupação era a minha mãe, porque eu olhava para minha mãe e via que minha mãe estava morrendo ali. é a filha dela. Nossa. Exatamente. E é aquela questão de por que não eu, né? Minha mãe ficava, mas eu que sou velha, por que não eu? Nossa. 34 anos assusta nova. ainda mais, porque o câncer de mama, nós já temos uma atenção especial a partir dos 50 anos. Exatamente. Então, ali é um ponto que a gente fica alerta. Nós, mulheres, nós já ficamos alerta. Mas com 34 anos, a gente já sabe, inclusive, que ele pode vir numa maneira mais agressiva. Então, para sua mãe, médica, ouvir que a sua filha está com, está com um possível diagnóstico, está caminhando para um diagnóstico de câncer de mama, é assustador. Assustador. E foi. E eu acho que até hoje foi o pior dia da vida da minha mãe, para falar a verdade. Ela não gosta de falar no assunto. Ficou. Ficou. Minha mãe não Tabu, gosta de falar né, no assunto. diagnóstico. Ela só aceita que eu adoeci porque é obrigada, como ela fala. Mas, aí eu mudei de lado, né? Eu como paciente, eu fui atrás de outras opiniões, mas eu aceitei. E isso fez toda a diferença no meu tratamento. Eu aceitei que eu estava doente, que era hora de alguém cuidar de mim, que eu precisava me cercar de pessoas boas, que eu precisava de uma energia, que eu precisava de um cuidado. E isso eu acho que fez toda a diferença. Eu levei o tratamento da forma mais leve possível. Todo mundo que estava ao meu lado foi aconchegando e foram trazendo mais pessoas. Então, assim, o tratamento para mim, apesar de ter sido um baque, em momento nenhum eu perguntei por que eu tô aqui. Eu meio que fui resiliente, que é uma palavra que muita gente que me conhece falou. Eu aceitei e amei, assim, amei os cuidados. O Se permitiu ser cuidada. ser cuidada. E o câncer me trouxe grandes amigos, me trouxe grandes mudanças na minha vida. Eu me permiti a ver o corpo como um todo, né? A Valentina pode falar melhor do que eu, mas durante o tratamento, coisas simples, que me perguntavam, Letícia, qual foi suas últimas férias? Eu parava, eu fui para o congresso tal, e lá eu tirei 2 dias de férias. E aí me perguntaram, você nunca teve férias? Você falou, tive os 2 dias. Exatamente. E ainda, né? Exatamente, tive esses 2 dias de férias. E aí, nisso, eu comecei até a perguntar para colegas próximos, quando você tirou uma semana de férias, tudo, e a gente percebe que no meio da medicina é comum isso. E eu estava num ritmo muito acelerado. Eu tinha acabado praticamente de voltar de Goiânia, estava lá nos Estados Unidos, fiquei 2 anos no meu pós-doc.
Entrei no vestibular, então foram 6 anos de faculdade, 3 anos de residência, mais 3 anos de especialização e 2 de pós-doc. Nossa, Com 2 dias de férias. No congresso, tá, exatamente. gente? Então, no congresso. Isso é mais comum do que a gente imagina. Isso leva a gente a uma reflexão. Muito profunda. muito, muito. E foi isso. Aí falaram, olha, você tem que meditar, não sei o que. Eu pensava, meditar? Como que isso acontece? Como eu ouço isso? Isso é possível? Exatamente, fazer exercício. Você não habita dentro da minha mente pra saber, né? Eles falam. Como que eu vou meditar? Não consigo. Não tenho tempo. Não tenho tempo, era isso que eu pensava. Eu não tenho tempo, como que eu vou fazer tudo? Fazer exercício. E aí a gente tem que criar tempo. Hoje, para mim, toda vez que eu tô na academia, eu tô malhando, tô fazendo uma atividade física, eu penso, antes aqui do que na quimioterapia. Olha, fica esse parâmetro, né? Exatamente. De saúde, né? De bem-estar para você, né? É um bem-estar e é necessário. Então, eu não vejo como um luxo, eu vejo como uma necessidade. Toda vez que eu tô viajando, tô em algum lugar, eu falo, pausa, Perfeito. pausa. Eu preciso dessas pausas, porque se eu não pausar por bem, ela acontece por mal, igual foi comigo. Eu tava achando interessante na fala da doutora Letícia essa coisa dos processos, das partes do processo de cura, seja a cura física ou a cura emocional, psicológica, né? Em primeiro momento, a aceitação, depois a intencionalidade no movimento de se curar, né? Um movimento consciente, e em terceiro lugar, a confiança, que é outra coisa que agrega muito, é você acreditar que vai ficar tudo bem, né? Você se mover por essa esperança de que vai dar tudo certo. Se falta esse último ingrediente no tratamento, perde-se muito, né? Desse poder de cura para o paciente, não só oncológico, né? Em qualquer processo de cura, né? E eu vi na sua história que você perpassou todas essas fases, né? Você primeiro aceitou, depois se permitiu ser cuidada, que era onde você estava falando agora, né? Aceitou ser cuidada, aceitou a formação natural da rede de apoio, né? Ela é muito importante, né? Essencial. E não só a rede de apoio externa, mas também a rede de apoio dos profissionais que cuidam dessa mulher ou desse paciente que está nesse momento. Sim. São anjos de branco, anjos de como a gente quiser chamar, e são pessoas que, sim, são cruciais, né? Aquele que segura na sua mão, o momento em que passa o diagnóstico, por isso que eu bati muito nessa tecla, porque eu estou com uma amiga que teve um diagnóstico, uma grande amiga que está recente diagnosticada, teve a sua primeira quimioterapia essa semana, inclusive se ela estiver nos ouvindo, ela vai saber que eu estou falando dela. Coraçãozinho, assim, dos amigos, gente, fica deste tamaninho, é desesperador, chega a ser desesperador, porque você quer cuidar daquela pessoa, você quer proteger, mas, além disso, você quer que ela tenha um atendimento digno e que ela tenha pessoas ali para estar com ela nos momentos mais difíceis, inclusive dentro do hospital, né? A passar essa informação de doutora Letícia, vamos ter que mudar um pouquinho os planos de sua vida, porque é isso. Minto? Não. Quando você recebe um diagnóstico desse, nada mais é do que pezinho no freio, vamos mudar um pouco a rota. Exatamente. Então, a pessoa ela tem que ter um discernimento em como transmitir essa mensagem, né, doutora? Faz toda a diferença. Nossa, toda a diferença. E a gente tem que lembrar, e isso para sua amiga, né? Vai passar. Sim. Ó, exatamente, eu tive que pensar quanto tempo. Na hora que a gente não vê perspectiva sem ter o câncer. É como se ele fosse, naquela hora, o que define a gente. Uma nova condição de vida. Exatamente. E eu brinco muito que é um oncocard.
sabe? Essa eu nunca ouvi. Vamos lá, vai. Oncocard. Porque é um passaporte. um passaporte de oncologia. Então, assim, porque tudo muda. E qualquer coisa que você tiver, uma dorzinha de dente, você pensa, ai, meu Deus, será que é dor na coluna? Meu Deus. Então, assim, é incrível. Na hora, aí já vem aquela questão. Nossa, eu tive um câncer. E agora, será que isso tem correlação? Isso você lembra. Tá. Então, tem o lado positivo, que é trazer melhoras na nossa qualidade, bem-estar. Também temos Essa que visão, ver. né, de Exatamente. vida. A gente, E eu acho que muda um pouco o ângulo, não muda, doutora? muda. Um Isso, pouco não, né? Se muito. permitir, muda Mas muito. acaba, assim, quando você tá próximo de alguma coisa que pode ser finito, e a Sim. gente tem que lembrar que nossa vida é muito finita, né? Tem fim Tem fim. determinado. Essa passadinha aqui tem um tempo, né, Tem. pra acabar. Então, quando você lembra que você pode estar indo, né, partindo, e o câncer é algo que até hoje, você fala, olha, tem cura, mas a gente fica naquela expectativa. Será que vai Estado de responder? alerta. Exatamente. Será como que vai ser, né, que meu organismo, será que nenhuma célula saiu daqui e foi para outro lugar? Ai. Então a gente começa a pensar nesse estado, a definição é isso mesmo, estado de alerta. Então, o que eu acho? Na minha opinião, como paciente, a melhor coisa que a gente tem é se cercar de pessoas. Pessoas capacitadas para te tratar e pessoas para te acolher. E aceitar mesmo. Olha, dói, é difícil, vai cair o cabelo e é péssimo, não tem essa de falar que é legal, vai nascer de novo. Gente, mas você tá caindo o cabelo, você tá com aquela cara de doente. Sim. Teve um dia esse dia foi muito engraçado. Eu fui parar no INSS. Até era a perícia, fui lá e parei o carro e veio um pedinte. Na hora que ele me olhou, aquela cara de doente, ele falou, não, fica com Deus, você não... Oh, meu Deus. É uma memória pra você, imagino, né? O que Então, será, né, que tá acontecendo? Na hora ele viu... Ele percebeu, né? Exatamente, ele não queria... Ele viu que o mais importante é a saúde, né? E é uma realidade que vai acontecer com quem está passando por isso, né, faz doutora? parte, né? E é legal ouvir isso, é muito importante ouvir isso. De uma pessoa que já passou, que inclusive é médica, né? Essas etapas, elas são necessárias, mas como foi dito em vários momentos aqui da nossa conversa, vai passar. Vai passar. E você vai vencer. É isso que a gente tem que colocar. Que foi o que a Valentina falou. A gente tem que ter fé, gente. Fé, quando tá tudo bem, é muito fácil. Mas quando está com um problema, a gente precisa ter fé que vai passar e vamos vencer da melhor forma possível. Marcas vão deixar? Vão. E aí eu até brinco que essa questão do Oncocard, né? Alguém vira e fala assim também, eu fiz 12 quimioterapia, 16 quimioterapia, vira um concurso de coisas ruins. Uma romantização quase tóxica no processo. Exatamente. A rádio você fez? Menina, não precisei, você fez então. Exato. Então, assim, vira aquela competição. Um mundo à parte, né? Que você fala, nossa, mas ao mesmo tempo você aprende. Uma grande amiga, que até faleceu há pouco tempo, ela é de câncer de pulmão, e ela me ensinou, eu estava toda feliz que eu iria fazer, digamos, faltavam 3, 4 quimioterapias, eu falei, e ela ia fazer no mesmo dia que eu, né? Faltam tantas para mim, e para você? Ela, Letícia, eu não sei quantas, vão ser quantas Deus me der. Então, assim, nessa hora você percebe que o universo é muito maior e que a gente precisa viver cada etapa. Sim. E ela estava feliz porque faltavam poucas para mim, mas... consciente também do seu próprio processo, porque a vida é finita. Exatamente. E aí nisso a gente traz
grande reflexão da importância de viver, de estar presente, de descansar, de dar pausas, respeitar o nosso corpo, amar as pessoas que estão ao nosso redor, enxergar as pequenas coisas, né? As entrelinhas da vida, os pássaros, apreciar. São coisas que a gente entra no automático. Inclusive, nós somos treinados para entrar nesse automático. Sim. E esse freio precisa ser colocado, eu falo isso para que a Marcela também tenha essa consciência, de que esse freio ele precisa ser colocado antes que algo assim aconteça, né? Então, até a Valentina, ela atende alguns clientes, eu sei que nessa vida dela entre corporativo e terapeuta holística, ela tem uma relação muito próxima com pessoas que passam, ou já passaram, difíceis. Ou enfim, tiveram sua vida ali chegando a um final. Está com a sua mãe, né, nesse momento, que eu sinto muito aí, e muita fé e esperança nesse momento. E pensando um pouco nisso, você tem percebido assim, características de muito estresse nas pessoas que chegam até você? Conta um pouquinho pra gente dessa parte psicológica, o que você tem percebido, não só nas mulheres, mas no modo geral, Valentina, nessas pessoas que procuram ajuda, que te procuram na intenção de uma busca de um conforto ali. Sim. Não sei se a gente pode falar espiritual, energético, emocional. Né? É uma visão sistêmica. É uma visão, é um olhar para o cliente que abrange todas as áreas da vida dele como ser. Então, é um físico que, às vezes, está refletindo uma condição social, por exemplo, de muito trabalho ou de desordem no ambiente familiar. Então, um físico que pode estar adoecido em função de um fator emocional. Também temos o fator emocional que, às vezes, está debilitado, está adoecido em função de um físico, por exemplo, um paciente que chega dentro de um tratamento de alguma doença, alguma patologia mais grave ou não, mas que abala com certeza as estruturas emocionais dele e da família dele. E é uma gama, né? A gente hoje, tendo essa visão mais sistêmica, holística, né? A gente consegue entender que são partes interferentes e que resultam numa condição única. Quando esse cliente chega em consultório, a gente tem que olhar para essa pessoa, para esse indivíduo, tentando entender o contexto todo. Então, é muito importante, né, a gente, enquanto terapeuta, ter uma anamnese bem holossistêmica e tentar entender a realidade de vida dele, desde a história familiar, desde as memórias que ele traz da infância, né, até o dia atual, entendeu? Como é que tá a sua rotina, o que você tá fazendo, como é que tá sendo a sua vida. Então, sim, atualmente as pessoas se encontram num nível de estresse e ansiedade absurdo, né? E que acaba se refletindo em questões físicas, de adoecimento realmente físico e familiar. São as duas coisas que mais andam somando. A parte emocional do indivíduo completamente afetada por cargas de trabalho exaustivas, profissionais, às vezes extremamente capacitados, como é seu caso, né, doutora Letícia? Uma longa história de capacitação profissional, né? E às vezes não, às vezes profissionais que estão exaustos, não por uma rotina ostensiva, mas por ausência de trabalho, de falta de inserção no mercado de trabalho que o completa. São várias situações, né? Várias. Às vezes ele está num trabalho que não está tão exaustivo, mas o que está difícil para ele é justamente ele não poder estar exercendo aquilo que ele gostaria de exercer. Então ele está chateado, ele está deslocado no trabalho dele e isso adoece também. Então, hoje as pessoas estão, principalmente nesse período pós-pandemia, elas estão, assim, com uma condição psicológica muito diferenciada. E a gente vai percebendo, os anos vão passando e a gente vai percebendo que vai acompanhando o cenário, o contexto sociocultural, a política, a economia, tudo vai trazendo para um quadro mais quase que geral, assim, do estado psicológico desses clientes, né? Mas eu gosto muito de pensar que essa visão holossistêmica é a mais
eficaz. A interdisciplinaridade, a gente sempre perguntando, você está fazendo acompanhamento com um psicólogo, uma psicóloga? Você já foi ao médico? Ah, eu estou fazendo um acompanhamento específico X. Eu falo, não, mas você tem um diagnóstico médico? Você, tudo bem, você está fazendo algum processo terapêutico, mas você foi pelo menos a um clínico geral para pegar um encaminhamento para um médico especialista? Você precisa olhar para o seu corpo. Não sai fazendo tratamento sem ter diagnóstico, entenda. Então, eu estava até pensando aqui na sua fala, doutora Letícia, o quanto que a clareza do processo ajuda, né? O indivíduo que, quando tem clareza do que está acontecendo, ele tem chances bem mais relevantes de se curar. A clareza do cenário, a falta de entendimento do posicionamento dele naquele momento, se isso falta, realmente a chance de cura fica diminuta, né? Então, toda essa perspectiva. O trabalhar o psicológico foi muito importante, não foi, doutora? Nossa, foi demais, Marcela. Eu só consegui passar por todos os profissionais que me ajudaram. Eu tive psicóloga, nutricionista, nutrólogo, que é o médico que coordena, né? E todos eles iam interagindo para me dar um suporte, né? Porque é o que a Valentina falou, nós somos muito mais que uma doença, nós somos ser humano, né? É um todo. Tem que ver um todo. Então, o apoio psicológico, nossa, fez muita diferença. E eu pensava, nossa, eu já vivi tanto problema na minha vida, tanta coisa, e eu vou, como se diz, precisar agora de terapia? Mais essa agora, exatamente, né? mais essa. E hoje eu vejo como é um aliado. E eu fui aprendendo e fui tomando gosto e hoje amo. Não fico mais, não fico sem, né, doutora? Não fico. A minha terapeuta, ela fala assim, qual que é o nosso próximo contrato? Quando a gente renova o seu pacote. Gente, um beijo pra minha terapeuta. Obrigada, Cis, por existir na minha vida. Nossa, é tudo. E sim. é isso. E atividade física, quem conseguir durante o tratamento tem que fazer. Meditar. Meditação. Todos os colegas médicos falaram para mim, Letícia, você tem que meditar, você tem que ter o seu momento, você tem que se conhecer, entendeu? E eu reforço, porque eu sou muito um TDAH aí, gente, eu sou muito hiperativa, então eu pensava, como que eu vou meditar? A pessoa pensa, como é que eu vou conseguir ficar parada sem pensar em nada? Existe, não é isso, meditação não é isso. Não é isso. Amor do amor, gente, não é isso. Meditação não é isso. Quando a gente fala sobre se autoconhecer, aí a pessoa fala, mas como assim? Se você não se conhece. E a necessidade de, independente da situação que está acontecendo na sua vida, você se dar a oportunidade de se conhecer. Isso ajuda, colabora muito. Você vai passar quantos anos da sua vida sem se conhecer? E entrando nesse tabu, doutora, que eu te pergunto, hoje você sente as mulheres mais empoderadas para tocar o seu próprio corpo? Ou você ainda sente que existem situações onde a mulher tem um receio e não consegue ainda tocar o seu próprio seio, não conhece as suas partes íntimas, não se percebe como um corpo, um físico, um espiritual, um mental? Qual que é a tua opinião nisso? Qual que é a sua opinião? Eu acredito que ainda tenho muito. Tem um caminho aí. Tem um caminho enorme para ser seguido. O autoexame, o autotoque ainda tem um preconceito de nós mesmos. Às vezes, nós mesmos esquecemos que nós somos um corpo aqui na Terra, né? Um ser e que é divino. E esquecemos disso. Na minha opinião, tem um tabu. Ainda temos um caminho longo, né? E que é importante, porque o rosa, essa representatividade do Outubro Rosa, trouxe até com as unhas, hoje não vai dar para enxergar, mas ele traz muito isso, essa ideia do autocuidado da mulher,
ter esse movimento da mulher se tocar, da mulher se conhecer, dela compreender o seu próprio corpo e a partir daí realmente buscar esse cuidado. Nós sabemos que as mulheres têm essa ideia, né, de que as mulheres se cuidam mais do que os homens, mas ainda tem um tabu muito ali grande, coladinho na gente, de não conseguir se tocar. Não, e outra coisa que me passou aqui pela cabeça, tem o medo da mulher ser menos mulher na hora que pensa assim, nossa, eu vou tratar, às vezes vou perder uma mama. Muito bem colocado. E essa questão da mama, né, a amamentação, tudo, é muito difícil para as mulheres, que vai ser menos sexual, né? A exigência da sociedade é grande, né? É grande, grande, grande. Então, assim, as mulheres têm que pensar sobre isso, que a principal coisa, o que eu acho que o tratamento é vida, é qualidade de vida. E você, sim, você pode ter momentos felizes no tratamento, vai ter momentos difíceis, é um tratamento longo, né? São meses. Sim. Né, Valentina, não vai ser agora com a sua mãe. Tomar um antibiótico, né? Não. E estar bem daqui 15 dias. Não é assim. Exatamente. É um processo longo. Por exemplo, esses anos todos eu ainda trato. Eu ainda, todo dia eu tomo medicamento. Uma vez no mês eu faço injeção. Então, assim, faço os exames. É chato, tem dia que você fala, não quero mais. Não aguento mais. Exatamente. Né? E tá tudo bem. Exatamente. Ok. Não pode isso que se tornar romântico demais, não é? Né? Existe uma é difícil. Carga pesada. E interessante, né, doutora, que eu falo, esse processo de cura, ele acontece enquanto a vida continua rodando. Ela não para. Não, né? É trocar o pneu com o carro em movimento. Exatamente. A vida não vai parar para você se curar. Não Tudo vai continuar acontecendo e é nesse ritmo normal da vida que continua para todos, inclusive para você, que você tem que se tratar e tentar se curar, né? Aí que vem a responsabilidade ainda maior do autocuidado, porque as pessoas estão ali para te ajudar, mas é você que tem que ser responsável pela sua saúde, pela sua vida, pela sua integridade. Então, se a gente esse processo do aceitar e ir atrás. Eu preciso, a decisão que eu tenho é fazer, então eu vou me cuidar. E a senhora meditava? Começou a meditar? Comecei. Conseguiu? Adoro. E realmente muda? Muda, né? Muito mesmo. É interessantíssimo o autoconhecimento. Ter o seu momento de respirar Mindful. Exato. Presença, né? Como a meditação tem sido nesses últimos anos comprovada cientificamente, testada e comprovada cientificamente, enquanto seus benefícios múltiplos para a saúde num todo. Num todo. O corpo fala, né, doutora? Então, com certeza. Para a gente poder colaborar com o corpo, a gente precisa trabalhar a nossa mente, as nossas emoções. E não tem como você trabalhar a sua mente, suas emoções, se você não se conhecer. Então, uma coisa está atrelada à outra. Pronto, a gente acaba unificando tudo que a gente conversou nisso. É um processo mesmo de autocuidado e autoconhecimento. E o Outubro Rosa está aí para isso. Traz isso, traz essa bandeira, né? Traz essa bandeira que a gente não pode deixar adormecer. Não mesmo. E precisa realmente levar significado para ela. Não é só um rosa. Tem um simbolismo forte ali, que é o autocuidado da mulher em todas as esferas, né? Sim. O câncer de mama ainda mata muito por desinformação, por descuido, às vezes até de um sistema de saúde, como a gente começou lá no comecinho no nosso bate-papo. Mas indo agora um pouquinho para dentro do teu consultório, doutora, viramos a chave. Agora somos oftalmologistas, tá? Ai. Já a gente volta, tá? Dentro do tratamento oncológico, da quimioterapia ou da radioterapia, uma pergunta agora bem de leiga aqui, tá? Uma pergunta de uma pessoa que realmente tem essa curiosidade. Existe dentro da oftalmologia algumas complicações com a saúde ocular
oriundas desses tratamentos, de um quimioterápico, de um radioterápico ou de um uso de corticoide. Conta um pouquinho pra gente. Precisa ter esse cuidado, independente se a mulher ou o homem que recebeu esse diagnóstico, que, né, enfim, está percebendo que algo de errado está acontecendo, ele precisa procurar um oftalmologista. Hoje o oncologista, ele encaminha esse paciente para o oftalmologista, ou não, Marcela, tá tranquilo, não se preocupa com isso. Não, precisa sim ter um cuidado. Existem alguns tratamentos, por exemplo, vou falar do câncer de mama que nós estamos falando, né? Uma das quimioterapias que usa, hoje existem várias, né? Que é aquela que todo mundo conhece, que cai o cabelo. Mas não é só o cabelo da cabeça, cai os cílios, sobrancelha. Então, o que acontece? O olho fica extremamente seco. Olha, E faz todo sentido. Todo sentido, que é a nossa proteção. Então, é um dos sintomas. Outra coisa que acontece também, às vezes a pessoa faz radioterapia, né? E o feixe acaba causando queimadura. E também na região da face. Então, também pode dar complicações oculares. E temos que lembrar que, infelizmente, existem as metástases, que é o câncer ir para outro sítio da região. E os olhos... Faz parte do corpo, né, Exatamente. doutora? Pode ser. Não tem como E isolar. no câncer de mama é super, assim, eu não falo super comum, mas 50% das metástases hoje em dia nas mulheres é nos olhos. Não sabia. Mesmo? 50%. Sim, acomete... dos cânceres oculares, né? Entendi. Do câncer de mama. Compreendi. Então, é muito prevalente. Essa semana mesmo chegou uma paciente com metástases nos 2 olhos. Então, 50% das clientes que entram no seu consultório com algum diagnóstico de câncer ocular, elas estão ou estavam em tratamento de câncer de mama. Exatamente. Gente, esse dado é importante. É bem alto e a prevalência é bem grande, né? E muitas vezes, com tratamento sistêmico, pode recorrer à lesão, né? Então, geralmente se trata só com tratamento sistêmico. As lesões oculares, muitas vezes o paciente, durante o tratamento, fala para o oncologista ou clínico, né, o médico acompanha, nossa, minha visão está borrada, minha visão está ruim, e essa queixa não é valorizada, e se a gente for examinar, sim, tem uma lesão lá, uma metástase, né, geralmente é uma metástase na região que é mais vascularizada do olho, que é a coroide, né, então... O que eu falo para vocês? Você está em tratamento oncológico, né? Qualquer que seja, não só para o câncer de mama, continue fazendo seus check-ups oftalmológicos. Continue se cuidando, tá? E não isola, né, doutora? Não isola essa parte do seu corpo. Não, com certeza. E se você observa, houve diminuição da visão, houve diminuição do campo visual. Muitos pacientes falam, tô tendo uns brilhos, vendo uns flashes. Então, assim, vá no seu oftalmologista. Pegue, faça um exame completo, né? Toda a propedêutica lá. Se ele observar qualquer coisa, ele vai lhe encaminhar. Perfeito. E quanto antes, melhor. Isso para qualquer câncer, certo, doutora? Qualquer câncer. Qualquer doença, para falar a verdade. Exatamente, qualquer doença. Qualquer doença. Quanto antes, melhor. Então, percebeu que algo errado está acontecendo, já que ainda nós temos um gap, né? Nós temos querendo ou não, um espaço entre esse oncologista e o oftalmologista. O cliente está aí, percebeu, está batendo, tropeçando, percebeu que tem alguma coisa, alguma dificuldade, procura um oftalmologista, né, doutora? Exatamente. E que o seu oftalmologista vai te encaminhar se for necessário. Não quer dizer, às vezes, seu grau muda durante o tratamento, usa muitos hormônios, muito
corticosteroide, né, que é o corticoide. Então, isso faz com que o grau oscile, tá? Então, pode ser só uma troca de óculos e já resolve. Pode ser só uma necessidade de lubrificação, Só uma necessidade. que também resolve. Mas pode ser outra coisa, né, doutora? Então, a gente Exatamente. precisa olhar para o holístico. O O holístico. holístico é o que é o holístico. todo. Exato. Não pensar no ser humano como parte, mas pensar sempre, Exatamente, porque enxergá-lo como um todo. a visão é uma grande dávida. Não, Né? com certeza. É a dávida. Com certeza. Muito bom. Lembra o dia que disseram quimioterapia agora não precisamos mais? Oh, se lembro. Como foi? Nossa, me deram um plano, né, de quantas quimioterapias eu tinha que fazer e se iria responder, a gente ficaria nessa. Vai aproximando, o final vai Exatamente. chegando, o frio E na eram barriga vem. muitas, praticamente 20, e eu fui no início contando 1, 2, 3, e depois nas últimas 5 eu fui regredindo. Nisso eu tive até um problema, fui parar na CTI, atrasou minha última químio e eu ficava... Ai, Teve ainda um gente. estresse. Nossa, eu tive Ai, que tantos tensão. estresses. Nossa, assim, extra. Um dia eu caí, quebrei o ombro. Tudo não, estamos doutor. nesse No meio período. do tratamento. Então, eu tive que fazer, por exemplo, a radioterapia. Já tinha feito um molde. Do mesmo lado? Do mesmo lado. Então, Meu Deus. eles me davam remédio para dor, posicionava o meu braço, chorava todo mundo comigo, colocava na posição. Vem rádio. Aí fazia a radioterapia e eu com o ombro quebrado, voltava. Lembra de trocar o pneu e o carro ainda tá ali andando? E esse carro deu uma acelerada Deu, nesse momento. deu. Então, assim, e aí no dia da químio, da última químio, foi bem marcante, porque eu sempre fazia a químio no mesmo dia, com o mesmo grupo de pacientes, né? E na última e todo dia ia mais gente me visitar. Era sexta-feira, então era um dia que começou a família, amigos. No último dia tinha, sem exagero, umas 30 pessoas lá. E uma senhora que não era do meu dia, porque como eu fui parar no CTI, teve um atraso, essas coisas, tive que me recuperar. Essa senhora estava lá sozinha, no cantinho. E a gente fica horas, né? Ela viu aquela festa, minha felicidade, eu toda lá feliz. Eu sempre ia para quimioterapia muito bem arrumada. Igual a gente vai para festa. Você se preparava. Eu me preparava. Para receber. Exatamente, para receber. Eu ia porque era minha vida. Então, eu falava... E quando a gente tá bem, parece que as pessoas fluem melhor. Sim. Então, eu ia como se eu fosse para um baile. Não deixou a peteca cair. Não. Eu ia para um baile. Que forte. Eu me arrumava, escolhia o look, a roupa, a maquiagem. Mesmo sem cabelo, um dia eu ia de peruca loira, outra roxa. Eu inventava. E essa senhora estava lá, eu na minha festa, que provavelmente ia ser o último dia. Essa senhora virou para mim e me chamou assim: eu posso conversar com você? Aí eu fui lá, né, com aquele sorinho, igual o filme. Aí ela: eu ia desistir do meu tratamento hoje. Exatamente, Marcela. Eu ia desistir do meu tratamento hoje. Para mim seria o último dia da químio, eu não aguento mais tudo, mas ver a sua alegria, ver como você está tratando a doença, eu quero chegar a celebrar esse último dia. Lindo. Ah, que lindo. Nossa. Eu abracei essa Meu senhora, Deus. eu chorei tanto e falei para ela assim: talvez foi por você que eu tive que atrasar a minha Sim. químio. Para estar ali naquele lugar, daquela forma. Foi Aí o você anjo foi da vida anjo. dela. Aí Foi o você anjo da vida anjo. dela. Provável, mas assim... Não, provável não, doutora. Foi. Eu tô até emocionada, porque Emocionada. foi assim, muito, muito, sabe, difícil a gente tá ali, né? E ver, na hora que ela me abraçou e falou, eu iria parar. Eu iria abandonar meu tratamento. Cansa. Cansa.
Não é um tratamento fácil, ele Não. cansa. É paciente. É de paciência. É um dia após o outro, com altos e baixos. Assim, se eu contar metade das intercorrências que teve, a gente vai ficar aqui horas. Porque ocorre. Mesmo quando a gente se prepara, se cuida, ocorre. Você chega, uma máquina quebrou, não vai dar tempo de fazer um exame, surge uma intercorrência, uma diarreia, uma gripe. A vida não para, né? Não para. É o que você falou, o carro está em movimento. Então, assim, gente, se cuide, faça o autoexame, se conheça. Não é só no outubro, é no novembro, é no dezembro, todos os meses. Faça o autoexame, se conheça e percebendo assim a menor diferença. Acredite. Olha, tem uma diferença. Eu vou atrás. Se não for nada, ótimo. Mas investigar, se for, né? Investigar para saber o que é isso, o que está acontecendo. Né? Se não for nada, excelente. Se for alguma coisa, trata e vença. E essa mensagem vai para os homens, porque os homens também sofrem de câncer de mama. Sofre. E o câncer de mama mata o homem. Então, a importância também do homem compreender que isso pode acontecer com ele e que isso não é uma doença isolada da mulher exclusiva. E que isso não vai te fazer menos homem, você não precisa esconder isso. Ok, tá tudo bem, tem algo errado no seu corpo e você precisa de cuidado, você precisa ser assistido. Então, essa mensagem também a gente estende para os homens, né, doutora? Lembrar da próstata, né? Aí tem o Novembro Azul. Aí vamos embora, exato, né? Mas assim, os falando homens, em câncer de mama, sim, lembrar ocorre. que eu o homem não sei também... ao certo a estatística, né? Estatística, mas é em torno de 5%. Eu tenho uma até antiga aqui, mas que está de 2011. Mas a prevalência, ela é pequena, mas é algo sério, é algo complicado. As meninas até trouxeram aqui para mim, deixa eu até perceber aqui, ó. Tem um caso aqui dos homens, tem um dado aqui interessante do câncer masculino. Eu vou procurar aqui, depois eu peço para as meninas colocarem no post para vocês acompanharem. Mas é algo que a gente... tá aqui, ó. Em 2011, foram 120 mortes de homens. Então, assim, existe. Nós temos um dado aqui um pouco desatualizado, até porque a prevalência, o foco é maior nas mulheres. Mas eu já conheci um homem que passou por um processo de tratamento de câncer de mama. Então, isso acontece. Isso é possível. É possível. Não dá para deixar de falar. E eu falo sobre a vergonha... Porque ele ficou com muita vergonha, doutora. Eu imagino, você estava falando, eu imagino. Ele ficou, ele falou, gente, mas como assim eu tô com câncer de mama? Pera aí, eu não tenho mama. Você tem mama, desculpa. Você tem mama. Ela é diferente, mas você tem mama. É o tecido mamário, né? Mamário, isso, que pode desenvolver. Pode, com certeza. Então, doutora, pra gente encerrar esse bate-papo tão gostoso, adorei, amei, que delícia, aprendi muito. Não dá pra gente saber se a gente não passou. Como ela falou, eu posso contar aqui durante horas tudo que aconteceu durante o meu processo quimioterápico. É impossível a Marcela ter uma dimensão do que foi esse tratamento para a senhora. Mas saiba que eu aprendi muito nesse nosso bate-papo. Estou feliz de poder estar aqui contigo hoje, falando sobre isso. Bem, está aqui viva, exalando vida, luz, alegria, com esse sorriso que não cabe no rosto, que é linda demais. E aí, para as pessoas agora, para as mulheres, vamos focar na mulher, né? Para as mulheres que receberam, como a minha amiga agora, que recebeu um diagnóstico, lembrando dela nesse tá momento. Aqui fresquinho, e eu até conto uma história dela, se ela me permitir falar, agora eu já vou falar. Mas ela teve um diagnóstico e tinha dado um carcinoma in situ. E o primeiro médico falou, vamos operar. In situ. O que significa in situ, doutora? Está restrito. 0, estágio 0. Não tem células invasivas, certo? Certo. Então, ok. É retirar. Curativo. Pronto, faz uma radioterapia e vida que segue.
Mas ela foi buscar uma segunda opinião. E esse médico palpou a mama dela, viu os exames, viu o laudo e falou, bom, a característica está um pouquinho diferente. Acho melhor a gente repetir a biópsia. E é o anjo, né, que aparece na vida. Era para ela já ter feito a cirurgia e ela recebeu essa segunda orientação desse médico e assim ela seguiu. E ela me ligava, né, chateada até, porque, poxa, eu recebi um diagnóstico, agora eu vou ter que fazer tudo de novo. Calma, isso é dentro da sua fé, acredita nela, é Deus, é quem você acreditar, ela é cristã. É dentro daquilo que você acreditar que está te direcionando, o universo está te colocando oportunidades ali, enfim, aceita e deixa acontecer. E nisso, a imuno chegou, a imunistoquímica, certo, doutora? Certo. E deu células invasivas. O câncer ele está num tamanho considerável, relevante, então precisa entrar com a químio para ter a redução, para depois proceder com o procedimento cirúrgico. E ela me lembra muito a doutora Letícia, porque eu vou vencer. Forte, Vambora. Uma primeira químio. Tô aqui. Vai ser difícil, vai ser penoso. A família ao lado, aí você sente o movimento, né? O ser humano, ele tem isso. A gente tem uma rede, a rede aparece. Exatamente. A gente não enxerga, mas ela aparece. E, enfim, começou a sua primeira quimioterapia. Então, para essas mulheres, doutora, que muitas vezes ainda não aceitou, ou que já aceitou, enfim, que mensagem a senhora deixa? Lembrando lá da doutora Letícia recebendo o diagnóstico. É um momento muito difícil. Não menospreze esse momento, tá? Não tente ser uma mulher maravilha. É muito mais fácil quando a gente aceita. Aceitar não quer dizer que você vai abaixar a cabeça, que você não vai lutar. Mas aceitar quer dizer que você vai vencer. O que eu quero deixar é uma mensagem muito positiva, que vai passar, vai vencer, vai ter o último dia da químio, vai ter um monte de gente lá com você vibrando, se não estiver lá com você na químio, vai estar em casa te esperando. Né? A Valentina vai estar segunda agora com a mãe dela lá. E deixe as pessoas segurarem na sua mão. Se permita, porque vai passar. É difícil, é respirar fundo, é meditar. Se você conseguir, faça exercício. Se você não conseguir, deite na cama e assista TV. Sim. Não estou conseguindo assistir TV, ouça uma música, fique em silêncio. Se permita, é o seu tempo. A gente precisa desse tempo para depois melhorar, viver os restos da vida. E para aquela mulher que está querendo desistir, doutora? Para quem pensa em desistir, o que eu posso te falar é: não desista. A vida é muito linda. Quantas vezes eu me pego agradecendo sozinha por ter passado até mesmo por essa doença, sabe? Não desista, a vida vale a pena. Vale a pena mesmo. Eu sei que é difícil a gente pensar quando a gente tá com dor, quando a gente tá com sofrimento, mas vale a pena. Não desista. Com certeza tem um propósito. A gente não entende o propósito na hora, mas eu acredito que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Igual foi essa nossa conexão aqui, que não era para ser e foi. Então, assim, não desista. Lute bravamente, já que falam que a gente é guerreira. Então vamos ser, gente, apesar que eu não queria, tá? Toda vez que, igual eu penso assim, às vezes, você... Não queria nada disso, não queria ser guerreiro, não queria ter passado por isso. Sim. Mas foi necessário. Foi necessário e eu não pude desistir. E não quero que você desista.
Qualquer coisa, me manda uma mensagem. Eu brinco que eu sou coach de câncer, gente. Ai, Que linda! Pode mandar mensagem, eu converso com sua mãe, Valentina. Ó, Porque, assim, se conectar também com quem teve a doença ou quem está passando, ajuda. faz toda uma diferença. Faz. Porque, igual você falou, Marcela, eu posso falar e você não vai saber, a Valentina não vai saber, a gente não sabe o que sua mãe está passando. Cada um tem suas particularidades. Então, assim, converse com alguém que teve algo semelhante, hoje com as redes sociais, sabe? Pegue alguns exemplos e lute. Não desista, por favor. É isso. Não solta a mão, nem de Não. ninguém, nem de si mesmo. Siga, né? Exatamente. E vai vivendo, vive, curte essa vida, curte esse momento. dia, Tudo é um aprendizado, né, doutora? tudo. Eu acho, assim, que ser paciente me deixou hoje uma médica muito melhor. Quando eu troco de lado e tive essa... sim. Aí sim é um privilégio de receber um diagnóstico, de entender que muitas vezes a gente não entende, entendeu? Mesmo eu sendo médica, mesmo tendo todo o acesso ao conhecimento, muitas vezes a gente não entende o que o colega está falando, não é por limitação técnica, é por ser paciente. E tudo bem, pergunte de novo. Eu sempre falo para os meus pacientes, anota num papelzinho. Pintou a dúvida? Exato. Escreva. E leve para o seu médico. Porque às vezes lá na hora é tanta emoção que a gente não consegue nem verdade. perguntar, né? Nem ter as dúvidas. Então, é um Isso brainstorm, acontece né? muito. Tá ali uma tempestade, Acontece né? muito. Na cabeça. Exato. E então, assim, permita-se. Eu acho que isso que tem que ficar para a mulher. Adoeceu, vamos tratar, vai ter um dia melhor, outros piores, mas vai terminar. Tem o fim, tem a última quimioterapia, tem a festa que você vai fazer. Hoje em dia colocaram um sino para tocar. Né? Esse sino é tudo. Exatamente. Sino da vitória. O sino da vitória. Então, assim, permita-se tocar esse sino. Foca nele. Foca nele. Foca no sino. Exato. Foca que vai ter fim. É só um período. Perfeito. Gente, então encerra Foi esse lindo. nosso bate-papo. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Eu que Obrigada, agradeço. Valentina. Que Eu que dia agradeço. bom, que dia maravilhoso. Quanta coisa, quanta troca, né? Então, eu só tenho a agradecer a vocês, desejar uma ótima semana pra gente, um ótimo dia pra vocês e que a gente possa se encontrar mais vezes para falar sobre outras diversos assuntos femininos que possam ou não estar atrelados a alguma doença, Né? mas falando sempre sobre saúde. Não sei se vocês perceberam, mas mesmo a gente falando sobre a situação do câncer de mama, a gente falou mais sobre saúde do que propriamente Sim. Tá doença. Porque se você não olhar para isso como um valor da sua saúde, se apegar simplesmente à palavra doença, você afunda. É a sua saúde mental, física, emocional e por aí vai. E fomos além da visão. E fomos além da visão. Obrigada, gente! Gratidão. doente.